pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, muito animada para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? Crianças, lembram dos nossos cuidados básicos, né? Fiquem em casa, lavem as suas mãos, separem os materiais para fazer as tarefas, usem máscara, deixem o quarto sempre organizado ou algum outro cômodo da sua casa para que você realize as suas atividades com bastante atenção em um ambiente calmo, tranquilo, para que nada atrapalhe em sua concentração. Ok, crianças? Então, a nossa aula vai começar e você vai precisar de lápis, caderno, borracha, caneta. Não esqueçam o apontador. Se quebrar a ponta do lápis, o apontador tem que estar pertinho para que você não perca tempo procurando. Onde será que eu deixei? Objetivos da nossa aula: identificar e usar adequadamente os sinais de pontuação. Identificar os narradores presentes nas histórias em quadrinhos. Vamos entender? Primeiro vamos colocar a data. Quem fala para mim que dia é hoje? Dia 22 de julho.
E chegou o momento de colocar o seu nome em sua atividade. Não esqueça, letra maiúscula, crianças. Língua portuguesa. Crianças, vocês já passaram por alguma situação em que alguém transmitiu o que você falou? Ou seja, você falou, estou com fome, e alguém contou para outra pessoa, ele disse ou ela disse que está com fome. Vocês já passaram por uma situação assim? Vamos relembrar a nossa história? Lembram? A história das lendas do folclore? Lembram-se dela, não é? Vamos iniciar com a primeira cena. Fala do personagem. Então, o personagem que estava na televisão disse: I want your blood. Nossa, foi ele quem falou. Então, vamos ver o próximo. Fala dos personagens. Aqui nós temos 2 personagens falando. O que ele disse? O que? Não sei. A legenda passou rápido. Agora, alguém está transmitindo o que o personagem anterior falou. Ele disse: eu quero seu sangue. Então, já não é mais o personagem que está falando. Alguém está transmitindo, contando o que ele falou. As falas dos personagens são apresentadas ao leitor por meio do discurso direto, quando é o personagem que está falando. Exatamente a reprodução da sua fala que está sendo apresentada. Não tem o intermédio do narrador observador. Então ele falou: I want your blood. Eu quero o seu sangue. O discurso indireto, quando alguém está falando o que a pessoa contou. Então fala o pensamento do personagem transmitido pelo narrador observador. Falou. Quem observou, quem ouviu, vai contar para as outras pessoas. Então, crianças, discurso direto, quando eu estou falando, e discurso indireto, quando alguém conta o que eu falei ou o que eu fiz. Alguém vai contar o que eu disse. Então, discurso direto, eu falo diretamente. Indireto, alguém está falando o que eu falei. Ele disse: eu quero meu sangue, o seu sangue, perdão. No decorrer da história, Mônica conta várias lendas. Quando ela não está aparecendo, aspas são colocadas antes da sua fala. Observe. Antes de vocês observarem, nas histórias em quadrinhos, os balões representam o travessão no diálogo. Nas histórias em quadrinhos, temos os balões. Na nossa história, quando a Mônica não está aparecendo, quando não tem o balão da fala da Mônica, aspas são colocadas, mas nós sabemos que é a Mônica que está contando as lendas. Vamos começar com o Saci? Olha, o balão da fala. Aqui, ela está contando a lenda. Ele é o negrinho de uma perna só, que usa gorro vermelho e fuma cachimbo. As aspas estão aqui, que marca a fala do personagem. As falas ou pensamentos dos personagens nas histórias são marcados pelos balões. Os textos devem ser lidos da esquerda para a direita e o formato de cada um deles. Vocês lembram? Nós já conversamos. O formato de cada um nos conta quem está falando ou pensando e da maneira que está falando ou pensando. Então, nós já vimos esse, a professora está retomando com vocês porque eu sei que todos entenderam. O balão da fala, o balão do pensamento, do grito, do cochicho, o balão do amor, que é um pensamento, mas aqui foi feito em forma de coração para ser um balão especial, e o balão de pensamento quando a pessoa tem uma ideia.
Qual o sinal de pontuação está presente no final da fala do Cebolinha? Quem sabe me dizer? E dos demais personagens, quais são os sinais de pontuação presentes aqui? Isso é para dar medo? Um ponto de interrogação. Ele está fazendo uma pergunta. Isso é para dar medo? Bem, era. Ponto de exclamação. A Mônica está admirada dele não ter se assustado com a história. Tadinhos dos cavalos. Ela está emocionada, ela está com dó dos cavalos. E a parte do redemoinho, então? Cascão perguntando se eles também acharam a parte do redemoinho terrível, porque para ele foi. Francamente, turma. Olha, o Cebolinha ali está assim, perplexo com os amigos se assustarem com lendas que ele não considera assustadoras. Peraí, desta você vai ter medo. A história da Yara. Então, crianças, dependendo do que o personagem quer falar, é colocado o sinal de pontuação. Aqui nós temos os pontos de interrogação, ponto de exclamação. Eles são utilizados para dar entonação à nossa voz. Assim, quem está nos ouvindo sabe se nós estamos fazendo uma pergunta, se nós estamos admirados, estamos emocionados, estamos assustados. Ou quando nós finalizamos a nossa fala, nós utilizamos também um sinal de pontuação que vocês já vão me ajudar, ok? E vão me contar qual é. O ponto de interrogação e o ponto de exclamação, que estavam presentes em todos os balões na nossa situação anterior. Cebolinha fala, vai em frente, Mônica. A vírgula anuncia um chamamento. Neste caso aqui, quem o Cebolinha está chamando? A Mônica. Por isso nós vemos a vírgula que está aqui. Vai em frente, Mônica. Quem ele vai chamar? Ele poderia ter falado vai em frente Cascão, vai em frente Cebolinha, Magali, mas o chamamento, a vírgula está marcando com quem ele vai falar. A vírgula também é utilizada para separar os termos, seja para caracterizar, enumerar ou explicar. Ela vive na água. A história só fala de água, água, água. Cascão não faz lama, não é drama, é terror. Ela vive na água. A história só fala de água, água, água. Olha a vírgula presente aqui, crianças. Ela está separando os termos. Água, água, água. Poderia ter uma situação em que fosse enumerando os personagens que fazem parte da história, ou então as lendas que foram contadas. Nós já vamos trabalhar com isso, crianças. Água, água, água. Cebolinha não estava assustado com as histórias. Realmente, é verdade, ele não estava assustado com as histórias. Cebolinha, que é o melhor amigo do Cascão, não estava assustado com as histórias. Perceberam a diferença, crianças, nessas duas frases? Cebolinha, que é o melhor amigo do Cascão. Sabem o que quer dizer? Esta parte que está em destaque é um termo acessório, crianças. Se eu retirar esse termo da frase, ele não vai mudar o sentido do que eu quero informar, que o Cebolinha não estava assustado com as histórias. Nós colocamos aqui uma informação a mais. É um acessório, ok, crianças? Olha, Cebolinha, que é o melhor amigo do Cascão, não estava assustado com as histórias. Esse termo que vem aqui em destaque, que é o acessório, ele é separado por vírgula das demais informações que eu já tinha no meu texto, ok? Magali comeu toda a pipoca. Ontem, Magali comeu toda a pipoca. Ontem quando será?
Que dia será que era ontem nessa história que Magali comeu toda a pipoca? Terça-feira. Mais um termo acessório, crianças. Ontem, estou informando, terça-feira, Magali comeu toda a pipoca. Olha o termo em destaque, o nosso termo acessório. Se eu tirasse terça-feira, ontem Magali comeu a pipoca, eu passei a minha informação. O termo em destaque explica quando ela comeu. Foi na terça-feira. Hora de trabalhar. Vamos pontuar? Agora vocês vão ajudar a professora a pontuar algumas frases. Mônica estava contando lendas para Cebolinha, Cascão e Magali. Ei, qual a diferença do lobisomem americano para o brasileiro? Ah, já sei! Vou contar a lenda do Curupira. Mônica contou as lendas do Saci, da Iara, do lobisomem, do Curupira e da mula sem cabeça. Vai pegar mais pipoca, Magali? Todas essas frases estão sem pontuações, crianças. Vocês ajudam a prof a pontuá-las? Vamos lá? Mônica estava contando lendas para Cebolinha, Cascão e Magali. Agora, vocês vão ajudar a prof na pontuação desta frase. Vamos lá? Aqui, a nossa frase continua sem a pontuação. Mônica estava contando lendas para o Cebolinha, o Cascão e para Magali. Crianças, ela estava contando lendas para. Aqui, nós precisamos colocar os 2 pontos, porque nós vamos enumerar para quem ela estava contando as lendas. Então, nós vamos colocar os 2 pontos. Para o Cebolinha, eu tenho uma informação. Então, eu vou usar uma, ótimo, muito bem, uma vírgula. Mais alguém? O Cascão. Muito bem, o Cascão. E para a Magali, havia mais alguém ouvindo as lendas? Não havia, crianças, então aqui nós não vamos utilizar a vírgula. Como eu não tenho nada mais para informar, eu coloco o E, porque eu só vou acrescentar mais uma informação, mais um elemento. Mônica estava contando lendas para o Cebolinha, o Cascão e para Magali. Terminamos a nossa frase. Não, crianças, faltou o ponto final. Muito bem. Mônica estava contando lendas para 2 pontos. Eu vou contar para quem? Cebolinha, o Cascão e para a Magali. Ponto final. Terminamos a nossa frase. Me ajudam com mais uma, crianças? Vamos lá? Qual será a nossa próxima frase que está sem a pontuação? Vamos ver. Perceberam, crianças? Mônica estava contando lendas para Cebolinha, Cascão e Magali. A pontuação apareceu lá. A nossa próxima frase. Ei, qual a diferença do lobisomem americano para o brasileiro? E agora, crianças? Vamos utilizar novamente sinais de pontuação. Lembram quando o Cascão perguntou? Ei! Ele estava chamando a atenção de alguém. Ei! Qual a diferença? Olha o nosso ponto de exclamação. Ei! Ele está chamando a atenção dos colegas. Qual a diferença do lobisomem americano para o brasileiro? Crianças, ele está fazendo um questionamento, uma pergunta para os seus colegas. Qual é o sinal de pontuação que nós vamos colocar? Será que é o ponto final? Será que é o ponto de exclamação? Acertou quem disse ponto de interrogação. Ei, qual a diferença do lobisomem americano para o brasileiro? Ele quer saber qual é a diferença. Então, ele está fazendo uma pergunta. Vamos ver lá? Ei, qual a diferença do lobisomem americano para o brasileiro? Ficou
igualzinho. Vocês me ajudaram muito bem. Nossa próxima frase. Ah, já sei. Vou contar a lenda do Curupira. Vamos para a nossa próxima frase. Vocês estão indo muito bem, crianças. Vocês são muito espertos. Olha. Ah, já sei. Vou contar a lenda do Curupira. Vamos ver como vai ficar? Ah, olha, novamente, ela está chamando a atenção dos seus amigos em um tom de admiração. Ah, já sei! Mais uma vez, ela teve uma grande ideia. Vou contar a lenda do Curupira. Ela está perguntando se que vai contar a lenda do Curupira ou ela está informando? Então, a nossa frase termina com o ponto final. Ah, já sei. Vou contar a lenda do Curupira. Vamos ver? Ponto de exclamação. Ela estava admirada. Peguei vocês. Vou contar a lenda do Curupira. Mônica contou as lendas do Saci, da Iara, do lobisomem, do Curupira, da mula sem cabeça. Vamos lá, crianças, vamos pontuar esta frase também. Esta frase é longa. Mônica contou as lendas do Saci, da Iara, do lobisomem, do Curupira, da mula sem cabeça. Então, nós temos várias informações aqui, crianças. Vamos pontuar. Mônica contou as lendas. Agora, nós vamos enumerar quais lendas ela contou. Então, nós vamos utilizar os 2 pontos. Lendas do Saci. O que a prof coloca aqui? Muito bem, crianças. Uma vírgula. Do Saci, da Iara. Muito bem, crianças. Mais uma vírgula, porque eu ainda tenho informações a acrescentar. Do lobisomem, mais uma vírgula. Do Curupira e da mula sem cabeça, ou eu tenho mais alguma lenda para colocar aqui? Lembram-se que nós já conversamos a respeito disso? Do Curupira e da mula sem cabeça. Muito bem, crianças. Terminamos a nossa frase? Ah, muito bem, você acertou. Faltou o ponto final. Vamos voltar a conferir. Muito bem. Olha, não era uma vírgula. Colocamos a letra E. Nós não temos, só temos mais uma informação para adicionar, então nós usamos a letra E. Ei, vai pegar mais pipoca, Magali. Magali, buscar pipoca, crianças. Será que vai dar certo? Vai pegar mais pipoca, Magali? E agora, crianças? Como nós vamos pontuar? Vai pegar mais pipoca, com quem eles estão falando? Com a Magali. Vai pegar mais pipoca, Magali. Muito bem. Crianças, está faltando alguma coisa em nossa frase? Está faltando o nosso ponto final, ou o nosso ponto de exclamação, ou o nosso ponto de interrogação. Vai pegar mais pipoca, Magali. Será que é o ponto de exclamação? Será que é um ponto final? Vamos conferir? Vamos ver se vocês acertaram? Vai pegar mais pipoca, com quem eles estão falando, com quem eles chamaram? Magali. Olha só, eles não estavam falando com ela em um tom de admiração, era só um ponto final. Muito bem. E as nossas frases ficaram assim.
Ali os sinais de pontuação estão em destaque para que vocês observem o local de cada um certinho na leitura. A entonação da voz de vocês é que vai mostrar para quem está ouvindo qual foi a sua intenção. Mônica estava contando lendas para o Cebolinha, o Cascão e para a Magali. É apenas uma informação. Não estão perguntando e não estão admirados. Estão informando. Ei, qual a diferença do lobisomem americano para o brasileiro? Primeiro, ei, ele chamou atenção para que os colegas olhassem para ele. E depois, o ponto de interrogação, porque ele está fazendo uma pergunta. Ah, já sei! Vou contar a lenda do Curupira. Então ficou, eu tive uma ideia! Vou contar a lenda do Curupira. Mônica contou as lendas do Saci, da Yara, do lobisomem, do Curupira e da mula sem cabeça. E aí, vai pegar mais pipoca, Magali? Vocês conseguem identificar quais são os termos acessórios nas frases a seguir? Lembram-se, termos acessórios são aqueles que são informações a mais. Se eu não colocá-los, o sentido da minha informação não vai ser comprometido. Yara, uma das lendas do folclore, é uma sereia. Ah, muito bem, eu já ouvi que alguém me falou qual é o termo acessório. Lobisomem, a mistura de lobo e homem, não assusta o Cebolinha. Ótimo, crianças, já identificaram o termo acessório. Próxima frase. Saci, que usa um gorro vermelho, é muito arteiro. Ah, este Saci. Cuca, que tem uma voz assustadora, gosta de unhas longas. Lendas do folclore brasileiro, histórias de tradição oral, encantam e divertem as pessoas. Cascão, um dos personagens de Maurício de Souza, não gosta de tomar banho. E então, crianças, vocês identificaram todos os termos acessórios? Ou seja, aqueles que, se não estiverem na nossa frase, nós conseguimos entender o que querem nos contar? Eu ouvi algumas crianças me dando a resposta certinha de quais eram os termos acessórios da nossa frase. De cada uma delas. Vamos observar quem será que acertou, crianças? Vocês estão registrando tudo, né? Eu tenho certeza, vocês são muito comprometidos. Yara, uma das lendas do folclore, é uma sereia. Uma das lendas do folclore é o nosso termo acessório. Lobisomem, a mistura de homem e lobo não assusta o Cebolinha. Todos esses termos acessórios estão em destaque e foi exatamente o que eu ouvi vocês contando para mim. Estou muito contente com o desempenho de vocês. Quem será que está falando? Quem está dizendo? Não tem graça, Cebolinha? Quem será que falou não tem graça, Cebolinha? A Mônica! Eu não sou medroso. Quem falou eu não sou medroso? Ótimo! O Cascão. Pipoca chegando. Quem disse pipoca chegando? Só podia ser a Magali. Isso é para dar medo? Quem disse? O Cebolinha, crianças, muito bem. Será que nós temos mais uma atividade surpresa? Olha, o Cascão apareceu. Por que será que o Cascão apareceu? Ela vive na água. Foi o Cascão que falou. E quem será que falou? É parente seu? Quem irá aparecer? Cebolinha. Esta vai deixar você de cabelo em pé. Quem disse isso? A Magali. O Cebolinha é muito corajoso. Quem falou isso?
a Magali. Vocês são campeões! Parabéns, crianças! Até a próxima aula! E mostrem que aprenderam tudo na aula de hoje, realizando a tarefa que é sobre o discurso direto e o indireto. Direto quando eu estou falando, e indireto quando alguém está transmitindo o que eu falei. Agora chegou o momento, leia para mim, com a professora Denise. Um beijo enorme no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau, meus queridos. Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá para mais um momento de história? Hoje eu vou contar para vocês a lenda da temida mula sem cabeça. Acompanhem comigo. Em outros tempos, alguns padres resolviam não se casar para se dedicarem totalmente à oração e à igreja. Foi somente no século XII que a Igreja Católica proibiu oficialmente o matrimônio para seus sacerdotes. Por isso, até hoje, quando algum deles quer se casar, é obrigado a abandonar a batina. Foi assim, depois de muito pensar sobre o assunto, que um padre muito querido pelas beatas de uma pequena cidade do interior decidiu abandonar a igreja e seguir atrás de seu amor, uma linda e modesta lavradora. O padre seguiu viagem até um pequeno povoado, onde a moça morava. Ao encontrar a sua amada, que estava na companhia dos pais, ficou surpreso pela terrível reação da mãe da moça. Filha, esse é o rapaz por quem você se apaixonou? Sim, mamãe, respondeu a jovem, maravilhada com a presença do padre. Mas isso é terrível, terrível! Por que, senhora? Perguntou o rapaz assustado. A mãe da jovem continuou. Vocês não conhecem a história da mula sem cabeça? Não, responderam os três, o pai, a filha e o padre. Segundo a lenda, a moça que namorar e casar com um padre será transformada em uma mula sem cabeça numa noite de quinta para sexta-feira. E o que é uma mula sem cabeça? Perguntou a moça já transtornada. O próprio nome diz, é uma mula, mas não é uma mulazinha qualquer, não. Ela é marrom ou preta e está sempre com alguns apetrechos, como ferraduras de aço ou de prata e mais. A cabeça dela fica envolvida por uma tocha de fogo, explicou a mãe. Isso não existe, mulher, disse convencido o pai da jovem. Todos riram muito e, não acreditando em absolutamente nada do que tinham ouvido, seguiram em direção à humilde casa da família. A mãe, muito sem graça, continuou pensativa. Nos dias seguintes, ela procurou saber tudo sobre a mula sem cabeça, pesquisando e conversando com as pessoas sobre o assunto. E assim seguia a vida da família, até que, numa linda tarde de quinta-feira, o jovem casal oficializou a união. Os dois comemoraram o casamento com uma festa simples, bem ao estilo do campo, apenas com a presença de parentes e vizinhos. Naquela mesma madrugada, de quinta para sexta-feira, a jovem e bela camponesa, de repente, se transformou numa monstruosa mula sem cabeça e saiu galopando e assombrando a todos que cruzavam o seu caminho. Relinchando muito alto, percorreu 7 povoados, numa carreira desabalada, atraída pelo brilho das unhas e dos dentes das pessoas. Por isso, quando viam a mula, todos se deitavam de bruços no chão, escondendo as unhas e os dentes para não serem atacados. A mãe da moça, que tinha lido muito a respeito da lenda, conhecia como ninguém a maneira de quebrar o encanto. Então, com muita coragem, ela agarrou o animal e arrancou os freios de sua boca.
Assim, o feitiço foi desfeito. Depois de todo o alvoroço, os dois viveram muito felizes, mas há quem diga que outros padres e outras moças não tiveram a mesma sorte. Por isso, ainda hoje, nas madrugadas de quinta para sexta-feira, especialmente quando a lua cheia brilha forte no céu, algumas pessoas dizem ver e ouvir padres cavalgando sobre mulas sem cabeça. Então, crianças, esta foi mais uma lenda. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Li. E antes de tudo, vamos corrigir a nossa tarefa. Vamos lá? Então, a tarefa era para fazer análise daquelas 3 lojas para ver qual delas tinha melhor condições, né, da promoção à vista e qual delas tinha melhor condição na promoção a prazo, né, na venda à vista e na venda a prazo. Então, a gente observa que no preço à vista, a melhor oferta está na loja A, né, que 317. Por que é melhor na loja A? Porque tem o menor valor, que vale 317 à vista, o conjunto de panelas. E na condição, né, do preço a prazo, né, das parcelas, a melhor condição está na loja B. Por quê? Porque na hora que a gente for pagar todas as parcelas e a entrada, a gente vai encontrar R$ 335. Em relação a A, em relação a C, esta da loja B é a mais em conta, né? A mais vantagem comprar a prazo na loja B. Muito bem, então está aí corrigida a nossa tarefa. E a aula de hoje? O que será que a gente vai olhar na aula de hoje? Vamos ver no nosso objetivo? Hoje nós vamos estabelecer relações e fazer comparações entre grandezas e quantidades para identificar a proporcionalidade entre elas. Bem, hoje nós vamos ter esse conceito, né? O conceito de proporcionalidade, que envolve um raciocínio multiplicativo. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos trabalhar com quantidades e com grandezas, né? E vamos fazer comparações entre essas quantidades e essas grandezas. E para iniciar essa nossa conversa, a professora vai mostrar aí no slide uma situação para vocês. Vamos ver? Vamos parar e pensar um pouquinho. Então, nós temos, né, aí na nossa imagem, 2 torneiras. Essas 2 torneiras, uma está gotejando, né, ou seja, ela está bem pouquinho aberta. E a outra torneira do copo 2 está jorrando água, ou seja, a vazão de água na segunda torneira é maior, né? Ela está rápido, vai ser uma vazão maior. Enquanto na primeira torneira do copo 1, a vazão de água está bem fraquinha, ou seja, ela está gotejando água pela torneira. Se a gente contar 10 segundos, o que você acha? Qual é o copo que vai estar daqui a 10 segundos com mais água? Pensa um pouquinho aí em casa. 10 segundos, né? Se a gente fosse contar de 1 a 10 assim, normalmente, qual é o copo que vai estar apresentando mais água daqui a 10 segundos? Vamos lá, vamos pensar. Quem será que acha que é o copo A, o primeiro copo, ou será que é o segundo? Conseguiram? Então vamos lá, vamos pensar junto com a professora aqui. Se nós temos uma torneira gotejando e a outra, né, com uma vazão maior de água, significa que aquela que está, né, com maior vazão de água vai ter mais água no copo, não é verdade? Dentro daquele intervalo de tempo ali que a gente estabeleceu, né, 10 segundos. Então vamos voltar lá no problema, né? A gente vai ver agora que as 2 grandezas que a gente está observando e que são muito importantes é a vazão de água da torneira e a quantidade de água dentro do copo. E nessa relação a gente percebe então que quanto mais vazão de água tiver a torneira, maior quantidade de água haverá dentro do copo.
Então vejam aqui, nós temos uma relação entre essas duas grandezas de que uma, né, quanto mais, mais tem dentro de uma, mais vai ter dentro da outra. Então existe uma relação assim de que quando uma cresce, a outra cresce também. Então quanto mais vazão de água, mais vazão de água na torneira, mais quantidade de água dentro do copo. Então essa relação aqui é uma relação de que a gente tem a ideia de que as duas grandezas crescem proporcionalmente. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da proporcionalidade, né? Então vejam aqui, a professora trouxe aqui alguns materiais na mesa, né? Que a professora vai fazer umas comparações aqui com vocês, depois a gente vai voltar lá para o slide, tá? Então veja aqui, a professora tem aqui, né? Copos, que vocês já viram em outras aulas a professora usando aqui, copos pequenos, né? Então a professora está colocando aqui na frente para vocês olharem, né, os copos e os copos grandes. Bem, o que nós vamos tirar aqui nessa relação aqui? Vamos ver. Nós já tivemos uma aula anterior, lá quase nas primeiras aulas, a relação de quantidade de água desse copinho pequeno azul dentro desse copo aqui, que é um copo transparente, né? Ele é um copinho transparente. Então, a gente viu que 2 copinhos desse cabiam dentro desse aqui. A gente já fez essa relação em aulas passadas. Então, olha o que a professora vai fazer. Então, a professora vai pegar vamos puxar mais para trás aqui um pouquinho esses aqui. Isso. Esse copinho aqui, né? Ele vale 2 desse aqui. Então, ó, qual que é a relação que existe de igualdade aqui nessa relação que a professora mostrou? Um copo de tamanho, né, de tamanho qualquer, né, vale 2 copos pequenos. Então, esse vale 2 desse. Se eu pegar mais um copo desse aqui, eu vou ter que pôr mais quantos aqui? Isso, mais 2. Então, olha aqui, ó. Eu peguei mais um desse, então eu vou ter que pegar mais 2 pequenos. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui, ó. Um copo para 2, né, ó. 1 para 2, 1 para 2, tá vendo? Cada um vale 2. Então, eu vou pegar mais um copo do mesmo tamanho desses. Quantos que eu vou ter que pôr aqui para fazer a relação? Isso, mais 2 copos, né? Então, veja o que aconteceu aqui na nossa mesa, né? Cada copo maior vale 2 copos menores. E quando eu vou acrescentando, vou crescendo a quantidade de copos maiores, vai crescendo também a quantidade de copos menores, na mesma proporção de 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2. Então, se em 1 eu tenho 2, em 2 eu vou ter 4. Né? Aqui nós temos até aqui, ó, se a gente separar aqui, ó, até aqui a gente tem 4. Então, deixa a professora fazer diferente, que é para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Aqui, ó. Tá? Vou pôr aqui do lado, assim, ó. Se 1 eu tenho 2, em 2 eu terei 4. Então, ele cresceu na proporção igual. Tá vendo? De 1, 2, 2 para 4. Se eu pegar mais um copo, então, se 1 era 2, 2 é 4, 3 vão ser quantos copos? Conte aqui todos eles. Quanto deu? Isso, então, deu 6. Então, 3 copos vão valer desse tamanho aqui que a professora está colocando, vamos chamar de copo A. Então, 3 copos A vão valer 1, 2, 3, 4, 5, 6 copinhos B. Porque existe uma relação de crescimento. Quando um cresce, o outro cresce na mesma proporção, na mesma direção, né? Com a mesma quantidade. Se eu acrescento 1 aqui, por que eu acrescento só 1 aqui? Porque é de 1 em 1. Esse copo grande é de 1 em 1. Por que eu acrescento de 2 em 2 aqui? Porque a relação de igualdade aqui é de 2 em 2. Então, 1 para 2, 2 para 4, 3 para 6. Né? Então, se a gente pudesse fazer um registro disso, como ficaria, né? Então, se 1, né, vale 2, 2 vão valer 4, 3 vão valer 6. Então, olha como é que a professora, né, fez o registro aqui na lousa, né? Então, de 1, eu tenho 2.
De 2, eu tenho 4. De 3, eu tenho 6. O que que a gente está olhando aqui? Que quando a gente aumenta 1 aqui, dobra o valor daqui, né? Ó, porque, né, acrescenta de 2, né? Ele cresce de 2, ó. 1, 2. 2 cresceu mais 2, 4. 3 cresceu mais 2, 6, né? Então, existe uma relação proporcional, ou seja, todos esses números que a gente relacionou aqui são números, né, nessa relação do copo que a professora mostrou, está na proporção. Então, isso que é essa relação que a gente está observando aqui hoje, né? Então, vamos voltar lá no nosso slide agora. Então, vamos, né, na continuidade, observar as próximas grandezas. Vejam que a professora ali, nós temos balas, né, ou um produto qualquer, mas ali especificamente é bala, a gente está pegando um exemplo, né, de bala, podia ser outro produto qualquer. E o preço daquele produto. Então, se eu pego uma bala que custa, vamos supor ali, 10 centavos, né, vamos dar um valor para esse dinheirinho que está aí do lado. Uma bala vale 10 centavos. Se eu for comprar 2 balas, eu vou pagar só 10 centavos? Não, vou pagar 20, isso mesmo, 10 da primeira mais 10 da segunda. Se eu comprar 3 balas, isso eu vou pagar 30, porque é 10 de cada uma delas, né? Então, essas duas grandezas, tanto o produto quanto o preço do produto, eles estão crescendo nessa direção, né? Cada um vale um tanto, cada 2 vai valer um tanto a mais, e assim sucessivamente. Vamos voltar lá na próxima. Veja o recipiente e a capacidade. Se eu tenho um recipiente de 1 litro, por exemplo, né? Vamos pegar aqui uma medida qualquer. Se eu tenho um recipiente de 1 litro e o outro recipiente vale a metade desse litro, significa que ele vai valer a metade de 1 litro. Quanto que é a metade de 1 litro? É 500 ml, isso mesmo. Então, se eu tenho 1 litro, que é 1000 ml, eu vou ter um que é pela metade dele, né? Em relação à mesma unidade, né? De mililitros para mililitros. Então, eu tenho 1000 mililitros, um menor que ele, na metade eu vou ter também na mesma proporção a metade de 1000, que é 500. Ou poderia pensar do lado contrário, né? Se eu tenho um de 500 ml, eu vou dobrar, vou deixar um recipiente maior, vai ter então o dobro do 500 ml vai ser o litro, né? Que é o 1000 ml. É só uma relação de grandeza para vocês entenderem que quanto maior for o recipiente, maior vai ser a sua capacidade dentro desse recipiente. Então pensa em qualquer recipiente aí. Pegue um recipiente maior, um menor. No maior, vai ter muito mais capacidade dentro dele. Se eu colocar qualquer líquido, vai ser muito mais líquido do que no recipiente menor. Ok? Vamos para frente, agora próximo. Veja, olha o que está escrito ali embaixo. Quanto mais se compra de um produto, mais se paga por ele na mesma proporção, tá? Como a gente fez aqui. E um recipiente de capacidade de 1 litro, por exemplo, né? Outro recipiente menor pela metade terá meio litro, como a gente acabou de colocar aqui para vocês. Agora vamos analisar, né, que essas duas grandezas, desses dois exemplos das duas grandezas que eu dei para vocês, são grandezas que são diretamente proporcionais. Enquanto uma cresce, a outra cresce junto, na mesma proporção. Ou seja, se cresce de 2 de um lado, né, se cresce o dobro de um lado, o outro também vai crescer o dobro do outro lado também. Igual ali nós tivemos o exemplo da bala. Uma bala, 10 centavos. O dobro de uma bala, o dobro de 10 centavos. Então, as duas estão crescendo na mesma direção, com a mesma quantidade de proporção, ok? Agora, vamos analisar outras grandezas. Vamos ver o que vem depois. Agora, nós temos outras relações aí, ó. Bolo e tempo de assar. Pintor e tempo de pintar. Então, veja como que nós vamos trabalhar com essas grandezas agora. A mamãe faz um bolo qualquer ali. Esse bolo vai ter ali, mais ou menos, em torno de 30 minutos para assar. Vamos fazer uma média assim pequena, 30 minutos. Se ela fizer o mesmo bolo e colocar junto com esse bolo no forno, os dois, assa em 30 minutos. Se eu colocar os dois juntos para assar, vão assar em 1 hora?
O que vocês acham? Pensa aí. Pensa um pouquinho, olha bem a relação. Eu fiz um bolo que vai levar 30 minutos para assar. Aí eu vou fazer 2 bolos iguais e vou pôr lá para assar no mesmo, né, na mesma hora. Os 2 vão entrar juntos lá no forno. Se um gasta meia hora, os 2 vão gastar... Desculpa, se um vale, né, o assar de um é meia hora, 30 minutos, será que os 2 juntos vão assar em 1 hora? Será que é isso? O que vocês acham? Pense um pouquinho com a prof. O bolo no forno, mais um bolo do mesmo jeito, o mesmo bolo, exatamente igual. Ele vai demorar mais para assar? Não, né? Isso mesmo. Olha, tem gente tá pensando comigo lá. Então, não vai assar na mesma hora. Por que não vai assar? Não vai assar em horas a mais. Por que não vai assar em horas a mais? Porque os 2 bolos levam o mesmo tempo para assar, aqueles 30 minutos. Se eu pôr 2, se eu pôr 1, vai ser só 30 minutos. Então, veja o que a professora agora. Essa grandeza, bolo e tempo de assar, ela não cresce na mesma proporção que a gente viu anteriormente. Quer dizer, não existe nessa relação entre tempo de assar e bolos, não existe essa questão assim de que um cresce e o outro cresce junto. Vocês estão vendo que aqui nós não temos a relação de proporção? Porque é igual. Se eu pôr um bolo para assar, se eu pôr 2 bolos iguais para assar, o tempo vai ser o mesmo. Ou seja, 30 minutos os 2 estão assados. Eu não tenho que esperar 1 hora para assar os 2 bolos. Os 30 minutos serão suficientes. Agora vamos lá para o pintor. Vamos voltar lá para o nosso exercício. O pintor e o tempo de pintar. Eu tenho um pintor que vai pintar em uma parede qualquer. Ele vai levar 1 hora para pintar aquela parede. Vamos fazer uma média também pequena. Um pintor leva 1 hora. Se eu pegar 2 pintores para pintar a mesma parede, eles vão levar 2 horas para pintar aquela parede? O que você acha? Pense um pouquinho. Então, um pintor vai fazer a parede inteira em 1 hora de serviço. Se eu colocar um outro pintor que vai ajudar ele a pintar, os 2 vão estar juntos. Será que vai demorar mais tempo ou vai demorar menos tempo para pintar a parede? Já tem gente que está pensando comigo. Então, olha aqui agora para a prof. Vamos olhar aqui para a professora poder trabalhar essa ideia com vocês. Um pintor vai pintar a parede naquela 1 hora. Se eu juntar outro colega para ajudar ele a pintar, eu vou diminuir o tempo de pintura da parede. Isso mesmo. Pode ser que os 2 juntos façam em meia hora, em 20 minutos, enfim. Vocês estão vendo também que não existe uma relação de que um cresce e o outro cresce junto aqui? Pelo contrário, nessa situação, nessa relação do tempo e de pintura da parede no pintor, nós temos uma relação inversa, né? Ou seja, quando eu cresço uma grandeza, ou seja, quando eu coloco mais pintores, o tempo diminui. Então, em todas as grandezas que a gente trabalha, em todas as situações, elas têm essa ideia de proporção. Algumas não têm. A professora trouxe aqui 2 exemplos para vocês verem, né? Que é o exemplo do pintor e o exemplo do bolo. Né? O bolo é no mesmo tempo que assa. E o pintor, se eu acrescer, né, pintores, eu vou diminuindo o tempo. Então, também não é uma grandeza, não é uma relação que cresce junto. Aqui é o contrário, né? Uma cresce, a outra diminui. Então, ela não é diretamente proporcional nesse caso. Então, vamos ver aí vamos voltar lá para a nossa atividade. Então, ali, ó, o pintor leva certo tempo para pintar um muro sozinho, uma parede, qualquer coisa, né? Mais pintores levarão menos tempo para pintar o mesmo muro juntos. Então, essa é a relação que a professora colocou. Então, a gente observa aí que essas grandezas não são diretamente proporcionais. A primeira grandeza ali do bolo e do tempo, ela nem tem relação de proporção, né? A segunda relação, ainda a gente pode até dizer que poderia ser uma proporção, né, do lado inverso, enquanto uma cresce, a outra diminui. Mas para nós a gente não vai se interessar nessa situação agora. A gente está aprendendo aqui as relações em que as grandezas ou as quantidades aumentam juntas, né? E aumentam na mesma proporção, ok? Deu para entender bem essa situação? Então agora a gente vai colocar para vocês, né,
um exemplo assim, num problema, porque a gente não aprende isso assim para só saber, né? Só ter um conhecimento assim, né, teórico da coisa. A gente tem que aplicar isso. E como que a gente faz então? Vamos ver um problema que a professora trouxe? Olha, tem um trem e esse trem ele tem que percorrer uma distância lá, né, de 70 quilômetros e ele faz a distância em 1 hora, na mesma velocidade sem parar. Então, ó, um trem né, em 1 hora de viagem sem parada e com a mesma velocidade percorre 70 quilômetros. Esse é o valor em 1 hora. Quantos quilômetros ele percorrerá em 2 horas de viagem nessa mesma condição? Então, veja, ele vai andar, né, durante 1 hora 70 quilômetros, vai percorrer a distância de 70 quilômetros nesta hora. Se ele fizer nessa mesma viagem, na mesma condição, né, sem parar e manter a mesma velocidade, em 2 horas, qual é a distância que ele vai percorrer? Vamos ver? Então, ó, nessa primeira hora, 70. Na segunda hora, ele vai percorrer 2 vezes o 70, né? Então, vejam lá, na primeira parte, só 70. Na segunda parte, 70 mais 70. Então, o que aconteceu aí? Dobrou o tempo e dobrou também na mesma situação a distância percorrida. Então, se esse trem vai percorrer em 2 horas de viagem, o dobro do que fez em 1 hora. Então, 1 hora, o dobro de 1 hora é 2 horas. O dobro de 70 é 70 vezes 2, que dá 140. Então, percorrerá 140 quilômetros em 2 horas de viagem. Então, vejam aqui que a professora, existe aqui uma relação também de grandeza proporcional, né? Enquanto o trem mantinha, né, a mesma velocidade, sem parar, a distância de 1 hora de 70 quilômetros, nas mesmas condições eu pego esse 70 e repito 2 vezes, porque eu quero 2 horas. E se fosse 3 horas, professora? Eu repetiria ele 3 vezes. E se fosse 10 horas, professora? 10 vezes os 70. Então, a gente tem uma relação aqui multiplicativa. Qual é essa relação multiplicativa que a professora, inclusive, já até falou ali no início para vocês? Essa relação multiplicativa é de 1 para muitos. Então, eu vou escrever aqui para vocês olharem aí, né? Então, tem 1 e esse 1 vale muitos. Então, mais ou menos nessa situação que a professora descreveu aqui, ó. Então, eu tenho 1 para muitos, ó. 1 que vale muitos. Se eu dobrar o 1, eu vou ter que dobrar o muitos. Se eu triplicar o 1, eu vou ter que triplicar o muitos. Então, essa relação aqui é uma relação multiplicativa, onde a gente vai ter que fazer uma multiplicação, né, do lado de cá e a mesma multiplicação do outro lado. Então, essa relação multiplicativa envolve essa ideia da proporção, de 1 para muitos. Eu aumento aqui no 1, eu aumento na mesma proporção os muitos, né? Se eu tenho 3, 2, 6, 3, 9 e assim sucessivamente. Então, se a gente for pensar aí, a própria tabuada nossa é uma relação multiplicativa de 1 para muitos, né? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, é uma relação de 1 para muitos também que a gente trabalha com a nossa tabuada, ok? Muito bem. Tem uma outra situação aí para a gente analisar, vamos ver? Então, nós temos aí a situação dos carros, né? Os carrinhos é uma situação, um problema também que a gente vai resolver agora fazendo uma prática aí com vocês. Uma montadora de automóveis produziu 25 carros de mesmo modelo e marca em um dia. Precisa agora providenciar os pneus em todos eles. De quantos pneus precisará para equipar todos os carros produzidos? Então, aqui também existe uma relação de 1 para muitos. Então, olha que a professora até trouxe aqui um carrinho de brinquedo aqui para a gente fazer a nossa análise. Veja, então aqui está um modelo de um carrinho de brinquedo, né, para a gente poder visualizar esse conceito. Esse carrinho de brinquedo que vai aparecer para vocês aí daqui a pouquinho, né, que vocês vão estar olhando melhor, ó, ele é um carrinho que tem, ó, eu vou levantar aqui para mostrar as rodinhas, ó. Ele é uma miniatura de um carro normal. Quantas rodas vocês estão vendo aí? Isso, 4 rodas, tá? Então, cada carro, ele possui
4 rodas. Então, olha aqui como é que é a relação. Um carro possui 4 rodas. Então, olha lá como é que a professora registrou. Um aqui, né? Um carro, aqui o carro e aqui são as rodas. Então, 1 para 4. A gente vai fazer uma flechinha indicando que vale 4. 1 vale 4. Agora, o que acontece se eu quiser ver em 2 carros? Bem, eu vou dobrar os carros. De 1 vai para 2. Se eu dobrar os carros, o que eu tenho que fazer aqui agora? O que eu vou colocar aqui? Ó? Eu dobrei de 1 para 2. Fiz um dobro. Aqui, quantas rodas eu vou precisar? Isso, o dobro do 4. Qual é o dobro do 4? 8, muito bem. Então, eu vou precisar para 2 carros, 8 rodas. E se eu fizer para mais carros? Se eu quiser para 20, 30, 40 carros? A ideia é a mesma, eu vou multiplicando aqui. Então, se eu quiser para 40, de 1 para 40, multiplicou por 40. Então, eu vou fazer 4 vezes o 40, né? 4 vezes o 40 para achar de quanto vai ter 40 carros, quantas rodas terão. Então, nesse caso aí do problema, como que vai ficar? Vamos resolver lá junto com a professora? Então, vejam lá, né? Nós temos 2 grandezas, carros e pneus. Esses carros e pneus, a gente tem lá uma tabelinha ali, ó. Carros, pneus. Um carro, 4 pneus. Eu vou multiplicar esse 1 por 25, porque eu quero 25 carros. O 4 eu vou também ter que multiplicar por 25. Quanto que vai dar a nossa conta? Isso, olha lá, ó. 25 vezes 4 é igual a 100, né? Fazendo a nossa continha ali, a operação, a gente vai encontrar 100. Então, essa montadora vai precisar, para fazer todos os carros, para equipar as rodas dos carros de 100 rodas, 100 pneus no caso, né? Porque as rodas ele já tem, vai precisar pôr os pneus. Então, vejam, 100 pneus cabem em 25 carros. É essa relação proporcional, né? De 1 para muitos. É essa relação que a gente tem que aprender também, né? Dentro das nossas análises, ok? Deu para entender? Vamos ver mesmo se vocês conseguirem entender. Agora a professora vai propor aí uma atividade que você vai fazer análise de 3 situações. E vocês vão me dizer se elas são grandezas proporcionais ou se elas não são grandezas proporcionais. Lembrando que a proporção é no sentido assim, de 1 para muitos. Se eu tenho 1 de 2, eu vou ter 2 de 4, 3 de 6 e assim sucessivamente. Se eu tiver 1 de 5, 2 vai ser... E como? Isso, vai ser 10. Se eu tiver 1 de 20, 2 vai ter quanto? 40, é isso mesmo. Então, é essa ideia de 1 para muitos que a gente vai usar, né? Mas aqui a gente vai fazer só a análise das grandezas, igual a gente começou lá no início da nossa aula. Vamos ver aí? Veja, a professora tem 3 situações aí, né? A primeira situação é litros de refresco e suco concentrado. O que acontece com os litros de refresco quando eu tenho mais suco concentrado? Se eu tiver um tanto de suco concentrado, eu faço aquela jarra ali. Vamos supor, um copo faz uma jarra. Se eu pegar 2 copos de suco concentrado, vai ter quantas jarras de suco? Pense bem lá. Faz análise com a professora aí. Faz um raciocínio. Fica pensando um pouquinho. Um copo faz uma jarra. Se eu pegar 2 copos, eu vou ter 2 jarras. Isso mesmo, nessa mesma relação de 1 em 1 ali, né? No caso aí, 1 para muitos é muita quantidade de água e de suco ali, né? A quantidade que nós estamos trabalhando não é o copo e a jarra, mas é a quantidade de líquido que cabe dentro dessas jarras, ok? Então aí nós temos uma grandeza proporcional, porque quanto mais suco concentrado eu tiver, mais litros de refresco eu vou conseguir fazer, ou mais jarras de refresco eu vou conseguir fazer nessa mesma proporção, tá bom? Vamos olhar agora ali o dia trabalhado e o pagamento de salário. Bem, vocês, os nossos papais, nossas mamães, nossos conhecidos, avós, tios, enfim, né? A gente, adulto, né? As pessoas que são adultas, elas trabalham e elas recebem um salário pelo aquele trabalho que ela executa. Então, vejam lá comigo agora. Será que existe uma relação de proporção entre os dias trabalhados por uma pessoa e o salário que ela ganha no final do mês?
que você acha? Será que se ela faltar o trabalho, né, se ela não for trabalhar ali 2 dias do mês, ela vai receber, né, sem justificativa, é claro, né? Lembrando que é uma falta sem justificativa, porque aí a gente vai envolver outras situações que não interessam aqui nesse momento agora. A gente vai trabalhar só com a ideia de proporção ou de não proporção, tá bom? Então veja lá, será que se essa pessoa faltar sem motivo, sem justificativa, 2 dias, o salário que ela vai receber no final do mês vai ser a mesma quantidade? O que vocês acham? Pense um pouquinho lá. Acho que não, né? Isso mesmo, escutei vocês falando. Por que não é? Porque ela vai ser descontada, né? Vai ter um desconto, né? Um desconto do salário dela. Esses 2 dias vão ser descontados. E de que maneira que é descontado, professora? O patrão divide o salário dela no mês por todos os dias que ela tem que trabalhar. E daí ele tira só aqueles 2 que ela não foi trabalhar. Né, é descontado do salário da pessoa. Então essa é uma grandeza também proporcional. O pagamento é dado por dias trabalhados igualmente. Então se eu trabalhar, né, 30 dias, eu vou receber o salário normal. Se eu trabalhar 28, eu vou descontar, vai ser descontado de mim, né? Então existe uma relação de proporção aí, né? Existe a relação de proporção, porque a gente tem essa prerrogativa, ou seja, essa iniciativa de trabalhar e receber a quantidade por dia trabalhado. Ok? Muito bem, agora vamos analisar a terceira situação. Tempo de secagem e o número de toalhas iguais para secar no varal. Pensa lá, a mamãe está lavando as toalhas, são 3 toalhas iguais. Ela vai pendurar as 3 toalhas iguais lá no varal para secar. Normalmente, fazendo uma média, uma toalha num dia de sol secaria assim, né, que se ela estiver bem torcida, ela secaria ali em torno de uma meia hora, não passaria disso. Será que se a mamãe colocar no varal 3 toalhas, né, iguais para secar, se uma levaria em média meia hora, será que as 3 juntas levariam 1h30 para secar? O que vocês acham? Pense um pouquinho lá. Será? Será que não? Será que sim? Isso, ó, tem gente que já pensou e a professora já escutou aqui. As 3 toalhas vão secar ao mesmo tempo, né? Não existe essa relação de esperar a primeira toalha secar para depois começar a secar a segunda. Não, por quê? Porque elas foram colocadas para secar ao mesmo tempo. Então, nesse mesmo tempo, elas vão ter a secagem no mesmo intervalo de tempo, porque elas foram penduradas, né, no mesmo momento. Então, naquele intervalo de tempo de 30 minutos, as 3 vão estar secas já. Então, nesse caso, a gente não tem uma relação proporcional, né? Não existe proporção aí, porque independente da quantidade de toalhas iguais, todas vão secar no mesmo tempo, né? Lembrando aqui que a professora está falando em toalhas iguais, né? Eu não estou falando de uma toalha maior, outra toalha menor, não. Eu estou falando de mesmo tamanho, né? Muito bem, então vejam aí, nós fizemos uma prática, né, um exercício agora, de estabelecer essas relações, né? Se é uma grandeza, se tem proporção, se não tem proporção, ok? Muito bem? Agora a gente vai ver tudo isso que a gente aprendeu aqui. Vamos ver aí na nossa telinha? Vamos sistematizar tudo isso? Então vejam, nós temos aí então tudo que nós aprendemos, tá? A relação ali do início, né, que nós falamos da água, quanto maior a vazão de água, mais água terá o copo no mesmo intervalo de tempo, né? Então existe uma proporção ali nessa igualdade. O carro também, se nós temos um carro 4 rodas, 2 carros terão, né, 8 rodas, 3 carros 12 rodas e assim sucessivamente. Então, concluindo tudo isso, a gente pode dizer que ao compararmos as grandezas ou duas grandezas ou duas quantidades, dizemos que elas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou diminuem juntas na mesma proporção. Se uma cresce 4 unidades, a outra cresce 4 unidades também, como no exemplo dos carros, né? Então eu tenho
no caso aqui, se uma cresceu, né, eu aumentei os carros na verdade, né, se uma cresce no aumento dos carros, a outra grandeza que é a roda também vai crescer nessa mesma proporção. Então, se uma cresce um tanto, a outra vai crescer o mesmo tanto, né, dependendo da relação de proporção. E a relação existente aí é uma relação multiplicativa, de 1 para muitos, nessa comparação entre as duas grandezas, tá bom? Essa é a relação que fica hoje. Então, olhando aqui para a prof. A gente vai, então, finalizando, né, quase finalizando a nossa aula, está hoje bem certo de que uma grandeza ela é assim, proporcional à outra quando existe essa relação multiplicativa entre elas. E quando essa relação multiplicativa existente entre elas, né, estiver coerente, ou seja, se uma cresce, né, no dobro, a outra vai crescer no dobro também, se uma cresce, diminui pela metade, a outra vai diminuir pela metade também. Se existir essa relação multiplicativa entre as grandezas, então a gente pode dizer que existe uma ideia proporcional aí, ok? Então ficou aí essa nossa lição de hoje. Bem, mas antes da gente ir, a gente vai ver a tarefa que a professora propôs. Vamos lá observar a tarefa? Então, a tarefa para o nosso dia, né, são, na verdade, 2 situações. A professora colocou lá a primeira situação do ônibus e da quantidade de pessoas, e depois a situação do bolo, né, e da quantidade de ovos. A gente vai fazer uma comparação entre essas 2 grandezas e vai argumentar matematicamente por que elas são ou não proporcionais. Então, veja lá, se num ônibus cabe 42 pessoas, então 3 ônibus iguais a esses cabem 126 pessoas. Veja, a professora não quer que você faça uma conta, porque a professora já fez a conta, a professora já deu a resposta da quantidade de pessoas. Eu quero que você analise e me justifique, né, essa análise que você vai fazer, se é ou não proporcional, escrevendo com palavras, tá bom? Se uma receita de bolo, né, são usados 4 ovos, então se a gente fizer 10 receitas iguais, nós vamos precisar de 40 ovos. Então, essa relação existente aí, ela é proporcional ou ela não é proporcional? A relação do ônibus e das pessoas é proporcional ou não é proporcional? Né? Lembrando ali que na relação do ônibus e da quantidade de pessoas, nós estamos falando da capacidade máxima, né? A capacidade máxima é 42 pessoas. Se eu pegar 3 ônibus, eu vou ter 126 pessoas viajando nos 3 ônibus juntos. Então, existe essa relação aí, né, da capacidade dentro do ônibus, ok? Muito bem, então essa é a nossa tarefa. Vocês vão fazer análises, não precisa fazer operação nenhuma, tá? A professora já deu ali, né, a situação para vocês só fazerem análise. E daí vocês vão escrever com palavras, ok? Bem, meus amores, a nossa aula está terminando, a gente já está, né, no fim. Espero que vocês tenham gostado e, o mais importante, aprendido tudo isso aqui hoje, né? A gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane Bueno e vou trabalhar hoje com vocês Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos ver o tema da nossa aula de hoje? Influência das mídias, consumo consciente, capacidade de escolha do ser humano, veracidade dos fatos, responsabilidade. Os objetivos são refletir sobre a influência da mídia nas nossas escolhas, compreender a importância do consumo consciente. E para começar a nossa aula, nós vamos começar com uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Vamos ler? Olhem lá, Turma da Mônica em Meu Bolso Feliz. Aí o Cebolinha fala: mãe, compra esse jogo de videogame para mim? O que a senhora quer dizer com esse Vai comprar ou não? Quando a gente sair, eu compro. Uau! Eu também quero esse robô transfofo. Ai, se eu não tiver aquela bola, vou ficar muito
triste. Filho, você realmente precisa de todos esses brinquedos? Você já tem muitos e alguns deles são parecidos com os dos anúncios da TV. É verdade. Reflita. Escolha um que você queira que eu compro. Tá certo, mãe. Eu vou escolher a bola, mas é para dar de presente pro meu amigo Cascão. A dele fulou. Então agora nós vamos refletir sobre essa história do Cebolinha. Vejam lá, você já quis comprar algo que viu na televisão mesmo sem precisar? Pense lá, quantas vezes nós compramos coisas que não precisamos e que queremos porque vemos na televisão ou porque a gente percebe que um amigo tem ou outra pessoa tem e a gente acaba querendo também. Outra reflexão. Vocês viram no quarto quadrinho que a mãe do Cebolinha faz uma pergunta muito importante para ele. Você lembra qual é essa pergunta? Não? Então vamos rever. Ai, se eu não tiver aquela bola, vou ficar muito triste. E a mãe fala, filho, você realmente precisa de todos esses brinquedos? Agora vamos pensar, vamos refletir junto com a mãe do Cebolinha. Você precisa de todos esses brinquedos? Agora eu quero que você aí pense, vocês crianças, em todos os brinquedos que você tem. Os alunos da EJA, pensem lá em todas as coisas que vocês gostam de comprar. Roupas, sapatos, ferramentas, materiais para pesca, sei lá. Pensem naquilo que vocês gostam muito. E vamos refletir. Você consegue brincar com todos eles? Ou você da EJA consegue utilizar tudo que compra? Você já quis um brinquedo só porque um amigo tinha esse brinquedo? Ou você já quis alguma coisa, algum objeto, alguma roupa, um sapato, só porque alguém tinha? Você já comprou um brinquedo que parecia ser super legal ou comprou alguma coisa que parecia ser super legal, mas na realidade não era tão legal assim? Pense lá. E o que você faz com seus brinquedos quando não quer mais brincar com eles? Então vocês vejam quantas perguntas e aposto que muitos de vocês devem ter pensado naquele brinquedo, naquele objeto que comprou e nem gostou tanto assim, ou nem usou tanto, ou já descartou, já passou para frente. E você sabe que existe uma maneira de nos convencer a comprarmos ou a sentirmos necessidade de algo. As empresas têm muitas formas de nos convencer a comprar algo. E uma delas é a propaganda, o comercial. Eu vou passar agora para vocês um comercial mais antigo, que passava muito tempo atrás, para a gente refletir um pouquinho sobre ele. Os alunos da EJA provavelmente vão lembrar desse comercial. Prestem atenção. Vamos lá. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Viram? Esse comercial, ele foi assim muito divulgado e muito conhecido, porque ele ficava na cabeça das pessoas e esse comercial, ele era voltado para os pais, para influenciar os pais a comprarem para os seus filhos o chocolate que apareceu na propaganda. E esses comerciais usavam muito a palavra compre, peça, faça.
E com isso percebeu que as crianças não tinham condições de pensar se aquilo era certo, se não era, se aquele alimento era saudável ou não, ou se aquele produto era bom para ser consumido ou não. E aí tem um órgão que se chama CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, resolveu regulamentar a publicidade infantil. Então agora não se pode mais fazer propagandas utilizando esse tipo de palavra. Compre, faça, peça, não pode mais. Mas tem uma outra situação também. Hoje em dia, a publicidade infantil não pode passar na TV aberta, não pode ter uma propaganda exclusiva para criança. Porém, nós temos essas propagandas na internet. E como a maioria das crianças, vocês aí agora nesse tempo de pandemia, não estão em casa no celular, olhando vídeos, jogando no celular ou no tablet, e aí vêm as propagandas. E essas propagandas nos influenciam a consumir, a comprar. Vamos ver a próxima propaganda. É uma propaganda mais moderna, mais atual, que não tem essas palavras compra, faça, peça, mas ela também nos influencia. E eu quero que vocês prestem atenção na música, nas cores, nas personagens que aparecem, o que elas falam. Prestem atenção. Vamos ver. Nossa, adorei o seu look! Gostou? Hello vermelho no pé e na mão Hello rosa. Demais! Você também tá super fashion, hein? Curtiu? No pé Hello roxa e Hello lilás na mão. Arrasou! Mari, como você tá linda! Obrigada! No pé Hello preta. Ué, e a mão? Hello! Nova sandália Hello Kitty com kit esmalte e adesivos para fazer a mão e o pé. Viram? Não dá vontade de comprar uma sandália para ficar fashion, para ficar moderna, para ficar bonita? Então, vocês vejam, vocês conseguiram notar que nesta propaganda ela é colorida, tem uma música, as meninas estão todas arrumadas, mas quando fala, nossa, como você está bonita, elas falam do quê? Do produto, da sandália. E vocês vejam que as três estavam com a mesma sandália e com o mesmo esmalte, com cores diferentes, mas o mesmo modelo. Agora vocês imaginem, se uma outra criança chegasse ali sem ter a mesma sandália e o mesmo esmalte, será que seria acolhida? Será que se sentiria bem? Será que se sentiria bonita? Então a propaganda, ela nos induz a achar que ficaremos bonitos se usarmos esta sandália ou esta cor de esmalte. Mas e como nós fazemos para não cair nas armadilhas de comerciais e de propagandas? Pois eu falo para vocês, nós temos que ter o consumo consciente. Mas e o que é consumo consciente? Consumo consciente consiste em tomar decisões positivas durante todo o processo de compra. Isso mesmo, durante todo o processo de compra. E isso começa com vocês, crianças, desde pequenos, pensando sobre isso. E por que eu falo todo o processo de compra? Porque não é só chegar lá, comprar e vem para casa e está tudo bem. Não. Um consumidor consciente, ele vai fazer algumas perguntas muito importantes. Vamos ver quais são essas perguntas? Primeira pergunta: realmente o que vou comprar é necessário, é preciso, indispensável ou só desejo tê-lo? Esta é a primeira pergunta de um consumidor consciente. A primeira pergunta, porque a maioria das coisas que compramos e queremos, assim como o Cebolinha lá da história, é só por desejo, por querer. Eu quero, porque eu achei bonito, porque me chamou a atenção, ou porque eu vi alguém que ficou muito bonito com isso, ou porque o meu amigo tem.
Então, esta é a primeira pergunta que um consumidor consciente deve fazer. Segunda pergunta: o que eu vou comprar gera quais impactos no meio ambiente? São usados métodos ecológicos na fabricação do produto? Reutilizam materiais? Acontece o descarte correto do lixo? Vocês devem estar se perguntando, mas eu preciso saber tudo isso quando vou comprar algo? Sim, porque a partir do momento que você compra um brinquedo, um objeto, um instrumento, uma roupa, um eletrodoméstico, seja o que for, você se torna responsável por ele. E responsável pela forma como ele foi produzido e como ele vai ser descartado, porque um dia ele não vai servir mais, não vai prestar mais. E aí ele deverá ser descartado. E quando eu falo dos impactos ambientais, eu tenho que saber, por exemplo, os eletrônicos agora, celular, tablet, notebook, todos esses eletrônicos que nós usamos, contém bateria, que é extremamente prejudicial ao nosso meio ambiente, que polui o nosso meio ambiente. Então, eu tenho que pensar como que eu vou descartar depois. E também na produção, porque para eu produzir esses elementos, esses instrumentos, esses objetos, eu preciso retirar da natureza. E quando eu retiro da natureza, eu estou causando um impacto ambiental. Próxima pergunta. Quais impactos essa compra terá nas finanças da minha família? Meus pais têm condições de comprar nesse momento o que eu quero ou vão ter que se endividar para atender um desejo meu? Essa pergunta é muito importante, porque às vezes queremos tanto algo, tanto, e os nossos pais, ou responsáveis, ou avós, tios, tias, querem nos fazer feliz e acabam se endividando por algo que não era tão necessário assim. E mesmo nós adultos, às vezes acabamos comprando coisas que não precisávamos só porque desejávamos ter e acabamos nos endividando. Então, um consumidor consciente também tem que fazer essa pergunta e se questionar em relação a isso. A próxima pergunta de um consumidor consciente. Por fim, pensar na responsabilidade social. Como é produzido esse produto? Os funcionários dessa empresa têm todos os direitos garantidos? Homens e mulheres têm igualdade salarial? Elas têm práticas humanas de trabalho? Muito importante essa pergunta, muito, porque às vezes compramos de empresas que não têm responsabilidade social. Muitas empresas utilizam mão de obra, ou seja, os seus trabalhadores são tratados tem um tratamento parecido com o da escravidão, que a gente fala que eles têm uma condição análoga à escravidão. Por quê? Porque eles não recebem o salário como deve ser, não recebem os direitos trabalhistas, trabalham muito mais horas do que manda a nossa lei, e isso nós também temos que saber, porque nós não podemos colaborar com essas empresas. Empresas que não pagam impostos, nós estamos vendo na televisão aí. Muitas pessoas, muitos empresários sendo presos porque não pagavam impostos. E quando não paga imposto, é menos para a educação, é menos para a saúde, é menos para a segurança, é menos para a nossa sociedade. Muito bem, vamos agora retomar o nosso conhecimento, o que nós aprendemos e refletimos hoje na nossa aula. Refletimos sobre a influência da mídia nas nossas escolhas, então nós vimos como a mídia nos influencia a comprar, a adquirir algo, mesmo que não estejamos necessitados daquilo. Compreendemos também a importância do consumo consciente, termos consciência daquilo que estamos
comprando e se realmente vale a pena ser adquirido. Vamos para a nossa tarefa? Vamos lá. A nossa tarefa é: veja o que a turma da Mônica está fazendo para colaborar com o nosso planeta e o consumo consciente. Então aqui nós vamos ter mais uma história em quadrinhos com a turma da Mônica e vocês vão ler com bastante atenção em casa e vão ver o que cada personagem está fazendo pensando nesse consumo consciente. E aí vocês vão colocar aqui as atitudes que cada um deles teve. Vão escrever ao lado o que eles estavam ensinando lá na história em quadrinhos. E por fim, vocês vão responder algumas questões sobre a história em quadrinho. O Cascão teve uma atitude de consumo consciente? Justifique sua resposta. Você vai olhar lá no quadrinho, lá na história em quadrinho. E você, no seu dia a dia, o que tem feito para ter um consumo consciente? E por último, pense na sua casa, na escola, no bairro, escreva o que você e sua família ainda não fazem, mas que seria possível fazer para melhorar o nosso planeta e o uso consciente dos recursos naturais. Por hoje é isso. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Beijo! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Outro cachorro. Começa com que letra? Ó. Então, onde é que você vai escrever a letra O? Aqui. Muito bem, parabéns. Letra U. Com a uva. Já. Empatar.